Eu sou a Noémia, mestrada em Medicina Dentária e cofundadora da NR Diagnóstico. A NR Diagnóstico é um centro de diagnóstico especializado em Medicina Dentária. E hoje temos um convidado especial, pioneiro em diagnóstico 3D, e vai-nos aqui falar um bocadinho em que é que este diagnóstico 3D transformou a ortodontia. Perfeito. Obrigado pelo convite. Nada. É um prazer, uma honra estar aqui contigo. Obrigada. Para a gente falar de um tema tão importante para a odontologia. Obrigada. Acho que sim, é um bom termo. Em que é que no protocolo Easy 3D, que é o pioneiro, o Dr. Hertie, nós avaliamos o crânio como uma visão global do ocioide, da glabela. Porque é que é tão importante essa avaliação assim? Ok. Bom, já vou começar pela história, né? Ok. Nós começamos com o diagnóstico 3D há mais de 16 anos. E pela necessidade. A gente vinha trabalhando com o diagnóstico 2D, bidimensional, e através do diagnóstico bidimensional, a gente observou várias falhas de diagnóstico, principalmente quando nós estamos falando de assimetrias, né? Por exemplo, se você tem um paciente assimétrico, seja ele assimétrico compensado ou não compensado, que na teleradiografia tinha duas mandíbulas, nós ensinávamos aos alunos a fazer o traçado no meio da mandíbula. Isso acontece muitas vezes. Nós, na NR, felizmente fazemos muitos exames e no 2D, na teleradiografia, é exatamente isso que está a mencionar, aparece muitas vezes as duas mandíbulas. Exatamente. E o que nós aprendemos na universidade, quando a gente faz o curso de especialização? Traça o meio. E isso, há muitos anos, já notava que grande parte dos pacientes, quase a metade dos pacientes, a gente cometia erros de diagnóstico e a gente não concluía esses casos. Então, na verdade, quando você tem duas mandíbulas, nós temos que desconfiar de uma assimetria, ou seja, um ramo não cresceu em relação ao outro, por isso que o diagnóstico 3D, nós avaliamos do lado direito e esquerdo. Não só isso, porque se o paciente tem uma alteração do tamanho da rama, nós vamos ter também uma alteração do volume condilar, da ATM do paciente. Se esse paciente tem processos degenerativos ativos, você tem uma hiperplasia, enfim. O diagnóstico 2D não nos mostra com qualidade e nem com eficiência o diagnóstico ou o que o paciente tem. Por isso a necessidade de evoluir do 2D para o 3D. Foi aí que nós começamos há 16 anos atrás. E em relação, como estávamos a falar aqui dos côndilos, qual é o destaque, porque também engloba neste estudo, a ATM, a articulação? Eu acho que o ponto alto do diagnóstico 3D é a avaliação da ATM, com certeza. Devo lembrar que o diagnóstico que nós fazemos, que é o protocolo Easy 3D, ele é baseado todo em evidência científica. Ou seja, há evidências que já foram publicadas, que estão inseridas dentro do protocolo, e aquelas que não têm. Nós estamos nos dedicando a produzir as evidências científicas atuais, para que essas evidências científicas em 3D justifiquem o que nós estamos fazendo. Ou seja, as evidências científicas em 3D são pobres ainda. A grande maioria das evidências que nós temos ainda, infelizmente, é em 2D, e em 3D nós estamos produzindo. Um dos detalhes mais importantes sobre a TM, que você me perguntou, é exatamente que a doutora Irene Mendes, que é uma pesquisadora, né, da UIC de Barcelona, que agora está no Brasil, ela publicou em 2022 um trabalho muito importante sobre volumetria, o volume do côndilo. E nós sabemos hoje, como na segunda publicação que nós vamos lançar, qual é o volume normal para um paciente aos 10 anos, o volume normal para um paciente adolescente e um volume normal para um paciente adulto. Por que isso? Porque agora nós temos uma norma clínica para avaliar se aquele côndilo, naquela idade, está normal ou não está normal. E então, existe... a ATM é de extrema importância. Ok. E existe alguma idade que o doutor preconize para fazer este tipo de avaliação? Importante pergunta. Essa pergunta é ótima porque me dá a oportunidade de, em breve, já está em under review, que nós vamos publicar, que é essas normas clínicas. Porque nós não sabíamos até então qual é a norma clínica, o tamanho normal de uma rama de um menino em crescimento, adolescente e adulto. O que é normal? Em 3D, não em 2D. Certo.
tamanho do ramo, tamanho do corpo, tamanho do volume condilar, normal nas 3 etapas de idade. Isso nós fomos avaliar mais de 2.500 tomografias craniofaciais para achar um N de normalidade, ou seja, um grupo de controle de 213 só, que cumpria os itens para a gente publicar esse trabalho. Então, hoje, a partir do próximo mês, já foi para a revista, vai ser publicado em breve, e isso vai ser colocado dentro do protocolo EASY também, que é muito importante dizer, que nós vamos ter uma norma clínica que vai nos ajudar e diferenciar o diagnóstico, por exemplo, de pacientes com hiperplasia bicondilares, a volumetria. Se o tamanho do ramo naquele paciente aos, digamos, 10 anos de idade está fora da norma, ou seja, aquela classe 2, aquele ramo que não cresceu, ele vai estar sim associado não a classe 2 com etiologia genética, mas com a etiologia epigenética, ou seja, há algum problema de desenvolvimento, principalmente pacientes jovens, meninos que caem, que deslocam o disco, e assim começam os problemas. E já estão viajado por imensos países a mostrar o protocolo do diagnóstico 3D, do EASY 3D. Sim. Como é que vê os nossos ortodontistas portugueses? Eles adotam, não adotam esse método? A visão deles, como é que está? Bom, eu estou em Portugal há mais de 14 anos, né? E até estava contando a história para você que quando eu iniciei aqui em Portugal, não existia diagnóstico 3D. Então, na Molares, aqui em Leiria, eu conversei com a doutora Sandra, que é diretora da Molares. Eu falei com Sandra, se eu vou dar o curso em Portugal de ortodontia, eu necessito de tomografia, eu necessito fazer um diagnóstico em 3D. Então, acho que ela foi uma das primeiras pessoas que acreditou na ideia e investiu no tomógrafo de FOV estendido, né, em crânio total. E a partir daí, eu comecei a fazer os cursos em Portugal. Com respeito aos ortodontistas de Portugal, eu tenho vários alunos que fizeram curso comigo, que dominam o diagnóstico 3D. Então, eu diria que Portugal, os ortodontistas portugueses, eles saíram na frente, porque foi quase simultaneamente ao que a gente fazia no Brasil. Então, nós temos vários alunos aqui em Portugal que dominam muito bem o diagnóstico 3D, que utilizam o diagnóstico 3D e já têm os seus pacientes diferenciados. Ou seja, cometemos menos erros de diagnóstico, com isso podemos planejar melhor o tratamento dos pacientes. Isto vem de encontro um bocadinho também aqui à história da ANR. A ANR surgiu em 2020, em plena pandemia, e nós ouvimos falar de si exatamente por isso, numa cidade muito pequenina de Portugal, Guimarães, um médico que nos solicitou o CBCT de crânio completo, em que tinha bastantes parâmetros que tínhamos que obedecer para ter uma imagem correta, e foi aí que chegámos a si, ou seja, para dizer que efetivamente o seu diagnóstico está aqui a revolucionar um bocadinho os ortodontistas portugueses e a abrir espaço a novas práticas clínicas. Perfeito. Só tenho que agradecer, porque na verdade assim, esse esforço de investimento, inclusive da parte de vocês, que auxilia a espalhar e para que mais dentistas, ortodontistas, porque o diagnóstico 3D não é só para ortodontia. É bom deixar claro que o diagnóstico 3D é para disfunção, para quem trabalha com cirurgia ortognática, para os especialistas em reabilitação oral, DTM, enfim. Várias especialidades vão utilizar e utilizam o diagnóstico 3D. Vou te dar um exemplo. No Brasil hoje, uma das especialidades que mais está usando o diagnóstico 3D, o EASY 3D, é a cirurgia ortognática, junto com a disfunção. Então, a ortodontia, sim, digamos, é o carro-chefe, mas, assim, muitas especialidades, o diagnóstico 3D tem a sua atuação, ou seja, a avaliação 3D é crucial hoje para a toma de decisões. Então, é de acordo que, a longo prazo, o diagnóstico 3D é inevitável para um caso de ortodontia? Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Eu acho que o futuro presente não é o futuro. O presente hoje, a grande evolução e revolução da ortodontia, da TTM, da cirurgia ortognática, passa pelo diagnóstico 3D. Essa avaliação craniofacial total do paciente, onde temos a oportunidade de avaliar tudo.
desde as assimetrias, volumetria, côndilo, vias aéreas, transversal, ou seja, fazemos todo o mapeamento do paciente, né? E bom dizer que isso não é um software, isso é um serviço, né? Que baseado em evidência científica, onde o profissional ele tem a chance de avaliar seu paciente ordenadamente no pensamento, para chegar no final das 56. Hoje são só 56, mas vão ser mais ainda. Slides que no final ele faça um diagnóstico assertivo do seu paciente em 3D e tome suas decisões de qual aparelho melhor, qual condução melhor, cirurgicamente falando, quais são os protocolos cirúrgicos, se for de disfunção, quais os problemas ATM do paciente, com imagens. Essas imagens para tomar decisão, para que a gente cometa menos erros que a gente cometia no passado, quando a gente iniciava em 2D só. Este protocolo Easy 3D, para além do 3D, da tomografia de crânio, engloba também fotografias. Sim. Essas fotografias muito específicas. São, assim, as fotografias são importantíssimas porque nós temos que fazer a orientação do crânio. A orientação do crânio, para o diagnóstico ser bem feito, talvez esse seja o principal ponto do diagnóstico 3D, para o diagnóstico 3D ser bem feito, nós necessitamos das fotografias bem tiradas. Só que nem todos os ortodontistas tiram as fotografias corretamente. Então, o ideal mesmo é que uma clínica tivesse todos os parâmetros para tirar as fotografias de forma correta, na posição natural da cabeça, para que, quando for enviado toda essa documentação, fotografias, o arquivo DICO, para a empresa Easy, ela possa orientar o crânio na posição natural da cabeça para que as medidas que vão ser feitas sejam fidedignas, ou seja, não cometer erros da posição natural da cabeça. Por isso que as fotografias são cruciais, junto, claro, com o arquivo DICO. Se o ortodontista não tira bem as fotografias, tem muito mais ajuste dentro da empresa para poder colocar o crânio na posição e dá mais trabalho. Então, o modelo ideal seria realmente, você envia o paciente para a clínica faz todo esse protocolo estandarizado, né? O que acontece no Brasil hoje, nós temos várias clínicas no Brasil. O que acontece com aliás, a não só no Brasil, nós temos a América Latina como um todo, né, que já usa o modelo. Para esse modelo, aí está em mais de 32 países já, 32, ou seja, usa o modelo de fotografias dentro das clínicas para cometer menos erros. Para que aí eles não tenham o trabalho de orientar esse crânio de outra forma, craniometricamente falando. Ok. E na sua visão da ortodontia convencional e esta ortodontia de alinhadores invisível, qual é a sua opinião? Bom, essa é uma pergunta boa. Bom, acho que todo mundo já me conhece também, a minha posição sobre alinhadores. Acho que nem vale a pena discutir sobre qual é eu falo o seguinte, quanto mais diagnóstico nós fizermos assertivo do paciente, e aqui eu estou falando de diagnóstico 3D, que vai ser o divisor de águas para tomar decisões, menos nós vamos indicar alinhadores, porque nós estamos trabalhando com o diagnóstico total do paciente. E essa avaliação criteriosa do paciente, a tomada de decisão depois, ela vai ser outra. Então, eu Constrangi. Eu sou da linha de pensamento que quanto mais diagnóstico nós fizermos assertivo do paciente no 3D, mais nós vamos indicar menos os alinhadores. E principalmente, hoje que eu mais falo, é alinhadores em crianças, que eu acho que nós temos que tomar um cuidado muito especial nessa indicação específica, nessa idade específica. Mesmo porque nós estamos fazendo diagnóstico 3D a partir dos 6 anos de idade. Né? Se é radiologia, você sabe, né, que a gente... uma teleradiografia, uma panorâmica, uma série de perapicais é quase a mesma radiação de uma tele total. Melhor ainda, essa tele total, esse arquivo DICO, ele serve para vários profissionais, não é só para um. Então, resumindo, eu não uso alinhadores, não faço uso de alinhadores, principalmente em crianças. Okay. Eu acho que a grande evolução e revolução passa pelo diagnóstico. E quando você faz diagnóstico bem feito,
e bem elaborado, a sua decisão no uso do aparelho vai mudar, com certeza. E o doutor recorda-se, assim, de algum caso em específico que o diagnóstico 3D mostrou-lhe algo que o 2D, peço desculpa, era incapaz de lhe mostrar? Eu tenho N casos. Acho que o que eu mais tenho exatamente são os casos dessa mudança de posição. Por isso que eu falei dos alinhadores logo há pouco. Eu mantenho cursos em Portugal, México e Brasil, que são os cursos modulares, onde eu formo as pessoas, os ortodontistas, nessa nova visão, né? Que a gente fala dentro do sistema ZEST, que a base do sistema ZEST é diagnóstico 3D. Certo. Os alunos apresentam seminários dos seus próprios casos. Quando ele apresenta os seminários dos seus próprios casos, nós temos uma oportunidade de ver uma amostra geral da América Latina, de Portugal, da Europa, né, no caso. E vários casos, vários. Quando você apresenta o diagnóstico 3D, muda completamente o planejamento. Eu vou dar um exemplo só, que eu vou apresentar inclusive em Lisboa, dia 13 de janeiro. 13 de janeiro. Todos convidados, dia 13 de janeiro eu vou estar em Lisboa, junto com a NR. Estão promovendo um evento fantástico em Lisboa. Espero contar com vocês dia 13. Eu quero mostrar e demonstrar isso para vocês durante essa conferência que eu vou dar, a importância do diagnóstico 3D, principalmente para pacientes em crescimento. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Nós tínhamos um paciente fissurado que estava sendo preparado para a cirurgia ortognática durante 5 anos. E nós temos uma avaliação do ponto A do ponto B, que nós fizemos uma pesquisa, uma investigação, em vez de usar o ANB, que é o ANB 2D, depende do násio. Certo. E se o násio está um pouquinho assim, um pouquinho abaixo, para frente ou para trás, ele varia o ângulo. Então, esse paciente estava sendo preparado para a cirurgia ortognática, um paciente fissurado, porque a avaliação era em 2D. Os pais estavam insatisfeitos, pediu uma reavaliação. Quando foi fazer a reavaliação, eu pedi um protocolo ISO 3D. Quando voltou o protocolo ISO 3D, na avaliação do ponto A, ponto B, craniometricamente, baseado em evidência científica, que nós publicamos, que eu publiquei junto com a doutora Irene Mendes, doutor Hernandes Alfaro, Orion Haas, uma publicação. Através dessa publicação, o ponto A, ponto B dessa paciente não era classe 3, ou seja, o paciente era classe 1. Então, não justificava fazer a cirurgia ortognática. E esse caso, mudei completamente o planejamento, por isso que eu falei que quanto mais diagnóstico 3D você faz, melhor serão os planejamentos e você vai mudar a forma de conduzir esses pacientes, para ter menos retratamentos no futuro e etc. Esse paciente em particular, eu tratei com 4 miliplacas, vou mostrar o caso em Lisboa completo dessa menina, para mostrar a importância do diagnóstico, como o diagnóstico 3D mudou completamente a forma de abordagem do paciente. Exatamente o que eu falei, exatamente porque eu te disse que quanto mais diagnóstico 3D, a decisão do aparelho e como nós vamos conduzir vai depender especificamente dessa avaliação craniofacial total. E eu vou mostrar isso em Lisboa. Bom, Dr. Hector, muito obrigado por participar aqui no nosso primeiro podcast da NR Diagnóstico e esperamos por si então em Lisboa, dia 13 de janeiro, e esperemos que tenham mudado a vossa visão acerca do diagnóstico 3D. Tá bom? Muito obrigado pelo convite, para mim é um prazer e uma honra estar aqui com vocês, para a gente trocar uma ideia em benefício dos colegas portugueses, tanto cirurgiões, disfunção, ortodontista. E espero vê-los em dia 20 em Lisboa, para um grande evento lá, para que a gente falar especificamente sobre diagnóstico 3D, principalmente em pacientes em crescimento. Nos vemos em janeiro. Obrigada.